o cálculo do majorante do erro numa interpolação linear. Se fosse numa interpolação, primeiro, vamos ver na interpolação linear, está bem? Eu vou pôr aqui a fórmula do erro. O que é que diz aqui este teorema? É que se tu tiveres uma função que seja contínua, pelo menos, e que admita de primeira derivada contínua e por aí diante até derivada de ordem n mais uma contínuas no intervalo AB, em que este intervalo AB normalmente é o intervalo definido pela menor das abscissas e a maior das abscissas, ou um intervalo que contém as abscissas todas de interpolação. Então isto diz-me que para um x qualquer ali dentro, ou seja, o erro cometido quando eu vou aproximar a função f nesse ponto x pelo valor do polinómio interpolador é dado por esta fórmula, em que este cx é um ponto no intervalo aberto que vai dar a b. Isto é a derivada de ordem n mais 1, aqui é uma constante, que é 1 sobre n mais 1 fatorial, e depois temos esta função produtório, que é esta função πn mais 1, que é o produto de, repara, o produto de aquele x em que tu estás a calcular a aproximação, menos todas as abscissas tabuladas. Esta função é essa função que tem como fatores x, onde tu estás a calcular a aproximação, menos todas as funções tabuladas que estão a contribuir para este cálculo deste polinómio, não é? Não vais a uma tabela e estão todas, eu construí o polinómio com estas abscissas, aqui este πn mais 1 refere-se a esse caso, x menos todas as abscissas que contribuíram para o cálculo deste polinómio. Aqui está o exemplo para uma interpolação linear. Interpolação linear é uma interpolação do primeiro grau, portanto eu estou a usar dois pontos, o n é 1, n mais 1 são 2, portanto 2 pontos, eu vou usar estes 2 pontos, portanto quando os 2 pontos vão ser 0.82 e 0.83, quando eu vou construir o polinómio interpolador, e qual é o erro com que o valor do polinómio interpolador para um x qualquer no intervalo representa o valor da função nesse ponto. Este erro, a diferença entre o valor exato e o valor aproximado dado pelo polinómio, no ponto x em causa, quando tiveres um x, repara, eu aqui a seguir tenho um x que é igual a 0.826, portanto, o valor exato menos o valor aproximado, aqui diz-me que isto é igual a 1 sobre 2 fatorial, é a aplicação daquela fórmula ali, daquela fórmula que vimos, é 1 sobre 2 fatorial, a segunda derivada num ponto do intervalo, e agora o tal produtório, x menos todas as abscissas que contribuíram para o cálculo deste polinómio, ou seja, x menos x0, x menos x1. E agora vou majorar, porque eu não conheço este cx, ele é dado por teorema, eu fiz a seguir a demonstração do teorema, eu sei que existe, mas não sei qual é. A única coisa que eu posso fazer é majorar este erro em valor absoluto. Portanto, tomo valores absolutos de um lado e do outro e vou majorar. Ora, aqui 1 sobre 2 fatorial é uma constante, tomo aqui esta função em valor absoluto, a função módulo daquela função πn mais 1 de x, que neste caso é isto, e depois tenho aqui a segunda derivada e vou calcular o máximo da segunda derivada em valor absoluto. Esta função era a função é levantada a x, por isso a segunda derivada também é levantada a x, é positiva, é crescente e, portanto, este máximo é encontrado, é este valor, e eu vou majorar, não se esqueçam que aqui estamos sempre a fazer a majoração por a aproximação por excesso, porque eu quero garantir que vou calcular o majorante. Por isso, o que é que eu vou fazer? Calculei este majorante no intervalo em causa e agora é só fazer o cálculo. O m é 2.3, o 2 fatorial estava lá e agora vou substituir o x por aquilo. O que é que acontecia se fosse, por exemplo, no exercício 2? No exercício 2 tratava-se de um polinómio de grau 2, não era? No exercício 2 era um polinómio de grau 2. Deixa-me ver se ainda tenho aqui o exercício.
não é isto. Onde é que eu tenho? O exercício 2 já não tenho, mas pronto, vamos supor que eram, desculpa, vamos pensar que era o polinómio de grau 2, que eu agora não tenho aqui o exercício, não vou buscar outra vez. O que é que tu tinhas? Tinhas aqui, se fosse uma aproximação de grau 2, tinhas 3 pontos ali, tinhas mais um fator aqui nesta função π, tinhas aqui a terceira derivada e ali um 3 fatorial. Tinhas de calcular o máximo em valor da derivada em valor absoluto naquele intervalo, e aqui tinhas mais um fator. Está claro, Inês? Percebeste bem, Inês? O que é que tens a fazer? Sim? Ótimo, pronto. Depois, o que é que vais usar, Inês? Além de, não vamos parar aqui. Isto dá-te o erro cometido na interpolação. Como é que deves deixar o resultado final? Deves deixar o resultado final pensando que este é o erro absoluto cometido. Tal como se deixavas desde sempre, desde a teoria de erros. Só que tens de pensar qual é o maior dos erros. É este o maior dos erros cometidos ou é o da construção da tabela, está bem? Tens de ver se o erro, e isso eu explico muito bem naquele documento para a aula TP de 23, 24 ou 25 de março, ou então na aula teórica de 25 de março. Vai lá ver, nesses documentos está muito bem detalhado como é que deves fazer a apresentação dos resultados. É sempre com o maior dos erros. Ou o erro da tabela, dos valores dos FIs, é o erro que nós nos referimos nunca é ao erro das abscissas, é sempre ao dos valores da função, dos FIs, ou então o erro da interpolação. Por interpolação, neste caso, o que é que se conclui deste slide? É que por interpolação, quando tu fores fazer interpolação, o que é que isso quer dizer? Quando fores aproximar a função é levantada x para neste intervalo, tu, ao fazeres interpolação linear, tens um erro de 10 elevado a menos 5. É um erro muito bom para a maior parte das aplicações. E por isso a interpolação é efetivamente muito usada na construção de valores de funções no computador e tudo, está bem? Mais questões? Mais questões? Tirem as vossas dúvidas todas, que é para depois não terem. Mais alguém tem algo? Vou fazer parar o share. Mais alguma questão, gente?